no sábado eu publiquei no meu blog, inclusive, que o Alcaraz não queria sair do Flamengo, e ele decide sair do Flamengo, aceitar a proposta inglesa, depois de uma conversa com o Felipe Luiz. Ele confirmou isso ontem, ainda teve uns biltres ainda na minha live depois. Não viu? Tá, não, depois na rede social, você viu a entrevista? Não só vi a entrevista, como acompanhei ao vivo durante a minha live. E ele confirmou. Ele conversou com o Alcaraz, o cara mudou de ideia, resolveu aceitar. O que eu escrevi? Que ele teria poucas oportunidades. E ele falou que você está no final atrás de muita gente. Tradução, você vai jogar menos. Você vai ter que remar. O jogador resolveu aceitar a proposta. Simples assim. Simples assim. O que aconteceu foi isso. E ele só confirmou isso ontem, mais nada. A dificuldade aí, problema cognitivo das pessoas que não conseguem entender, não é problema meu. Mas a informação correta era essa. E mais, o empresário dele nem sabia da negociação entre Flamengo e Everton, soube depois, daí a conversa acontecendo no dia do jogo e tudo mais, e resolveu aceitar a proposta e foi embora. Acho que a negociação não foi boa para o Flamengo, porque o Everton ele está numa situação que ele não deve fazer contratações agora, porque na temporada passada tem que entender o contexto, né? As pessoas precisam prestar atenção. Na temporada passada eles perderam 8 pontos por conta de fair play financeiro. Antes de começar a rodada desse final de semana que passou, perdendo 8 pontos, por exemplo, o Everton estaria no rebaixamento. Então, o clube foi comprado por um americano, que é dono da Roma, então tem um novo dono, que está lidando com uma série de críticas. O clube está endividado, construindo um estádio espetacular à beira ali nas margens do rio Mersey, as imagens são lindas, lugar super legal, mas está drenando muita grana, o clube está cheio de problemas financeiros. Então, a preocupação deles agora é colocar a casa em ordem. E eles precisam de um meia, porque o meia chamado Mangalá sofreu lesão de ligamento cruzado, se machucou, não joga mais essa temporada. Então o Everton está necessitando de um jogador para essa função, por isso o interesse no Alcaraz, que já. E por que o Alcaraz? Acabou de passar pela Inglaterra e pela Itália. Então preenche ali o que deseja o técnico, que agora de novo é o David Moyes, que trabalhou quase uma década por lá, foi para o Manchester United, estava no West Ham e agora volta para o Everton. Então, o Everton não tinha. Para o Everton não era aconselhável, digamos assim, nesse momento, comprar um jogador, por conta de fair play financeiro. Então, ele faz o que? Ele pegou emprestado com compromisso de compra. Só que essa meta, ninguém sabe oficialmente quantos jogos são. Já perguntei a algumas pessoas na Inglaterra, não sabem. E aqui no Brasil falam em 7, mas quem fala é porta-voz extraoficial de dirigente, na imprensa e tal. Para valer mesmo, não tem ninguém falando. O Flamengo não falou. Perguntei ontem ao Flamengo, não revelo. E perguntei também ao Flamengo ontem, me responderam, tá? Sobre o que acontecerá, digamos que a meta seja baixa, 7 jogos, 8 jogos, que o rapaz se machuca, baixa na madeira, tomara que não, mas se machuca no 5º jogo, por exemplo. Contusão séria. O Everton é obrigado a comprar o jogador? O que me disse a pessoa que respondeu foi, ninguém aceitaria essa cláusula na Europa, mas existem mecanismos que protegem o Flamengo. Que mecanismos são esses? O que eu acho é que o Flamengo não poderia vender um jogador tão caro para o mercado mais rico do mundo numa situação como essa. Então tinha que custar mais. Se o Flamengo comprou por 20, tinha que meter no mínimo 25, 28, 30. Olha, eu estou aceitando a sua condição, estou me submetendo a um problema que é seu. Você não quer contratar agora, que você pode ter problema com o fair play financeiro. Beleza, mas o valor é esse aqui. Então, aceitar o mesmo valor aproximadamente que foi pago, eu acho que é mal negociado. Poderia tirar mais. Eu até perguntei a um colega da imprensa inglesa sobre isso. É um valor baixo para o futebol inglês, 20 milhões de euros. Não dá nem 20 milhões de libras, 18 por aí. E falou, realmente, acho que se aperta um pouquinho, o Everton pagaria um pouco mais, porque precisa de um jogador para a função. Então, acho que a negociação não foi bem feita, e como do Felipe Luiz foi isso. Foi o que eu publiquei, foi o que ele confirmou ontem. Ele conversou com o jogador, explicou que ele ia jogar menos vezes, a priori, porque ele estava atrás de outros nessa corrida por posição. E o cara resolveu ir embora. Foi isso que aconteceu. Agora, se o Flamengo não quisesse negociar, ele nem teria conversa com o Felipe Luiz, gente. Não, o Everton, por essa grana eu não vendo. Não tem papo, coisa e tal. Não tem conversa, fica no elenco e vai brigar por posição. Foi exatamente isso que aconteceu. Não há nada. Não há nada. Agora, eu acho que cada caso é um caso. O caso do Alcaraz é um, o caso do Lohan é outro, né? Acho também muito precipitadas e até covardes algumas críticas feitas ao jogador, porque o jogador atuou muito pouco no Flamengo. Você vê que os bagres chamavam o Luiz Araújo de bagre. Agora o Luiz Araújo é o máximo. Má contratação, veio da MLS,
não joga nada, não sei o quê. De fato, o fato de ele vir dos Estados Unidos gera uma certa dúvida, o campeonato menos competitivo e tal. Mas o cara mal tinha jogado, dinheiro jogado fora. O cara está mostrando a sua eficiência. Ontem, de novo, ele mostrou. Né? Enfim, o que aconteceu foi isso. O Felipe ontem só confirmou a informação. Mais nada. Simples assim. Inclusive, também você citou a Raíssa Simplício, ela também publicou, depois eu vi, que o staff do jogador nem sabia da negociação, mesma informação que eu apurei. Ela publicou até antes um pouco. E eu só vi posteriormente. Até compartilhei na rede social. O empresário dele não sabia da negociação. Foi direto de clube para clube. Então, acho que aí o Flamengo deveria ter falado: tá bom, olha, eu quero 30 milhões de euros pelo jogador. Ah, não pago. Você vai negociar. Pô, já estou fazendo a negociação nos seus moldes. Você quer o jogador, você compra agora. Eu vou aceitar um empréstimo com compromisso de compra, o jogador pode se machucar. Você quer pagar o valor que eu paguei? Não, não dá. Eu acho que aí o Flamengo poderia ter negociado melhor. E o detalhe, hoje, segunda-feira, fecha a janela para os ingleses. Então, além disso, o Everton estava correndo quanto tempo? Tinha que tomar uma decisão rápida. Enfim, essa é a minha percepção. E não é da minha cabeça. Eu estou falando isso depois de conversar com um monte de gente. Aqui e lá. Perguntar, consultar, tentar entender. Né? E teve uma outra coisa que eu achei também que não foi bem. Que foi anunciar o negócio antes de estar fechado. O Everton já anunciou, né? O Everton, no mesmo dia, o The Athletic, eu botei na minha rede social, e a BBC, até falei com o repórter da BBC, troquei mensagem com ele, os dois veículos importantes, entre outros, né? Estou citando dois que são dois de muita credibilidade, publicaram que o Everton não confirmava a negociação, que estava encaminhado. Por quê? Ele não tinha feito exame médico. E o Flamengo já deu a negociação como fechada. Deveriam ter comunicado. Ó, o jogador Alcaraz está no processo de transferência por empréstimo para o Everton. Para viajar e fazer. Vai fazer exames médicos, tudo correndo bem, será emprestado assim, assim, assim. Ok. Agora, eu acho que o Boto precisa explicar que metas são essas. O que vai acontecer se ele se machucar? É o jogador mais caro que o Flamengo contratou. O que acontece se ele se machucar? Né? A meta é baixa, mas a gente nunca sabe. O clube tem que pensar em tudo, se cercar de todas as possibilidades. Eu achei a negociação, independentemente de as pessoas acharem que deveria ou não negociar, eu achei que a negociação não foi bem feita. Não achei boa. E a do Lohan é um absurdo, 8 milhões de euros do Lohan. Um absurdo. E mais, não foi questão financeira. Eu falei com gente das finanças do Flamengo. Falou, não, traduzindo, o meu departamento não tem nada com isso, a escolha foi técnica. Exatamente por aí. Ou seja, não especulem com isso, porque não é verdade. Não foi questão de finanças, foi uma questão técnica. O Flamengo resolveu liberar o jogador. O financeiro não apertou. Vocês têm que vender, têm que liberar. Tanto que o Flamengo contratou o Juninho por 5 milhões, que veio do Azerbaijão, e ofereceu 10 milhões, entre perdão de dívida do Thiago Maia e o valor a ser pago pelo Vitão. Quem está matando o cachorro a grito faz esse tipo de oferta, gente. Não é o caso. O Flamengo não está. E o Rodrigo Matos publicou, nos primeiros dias do ano, que aqueles 3 milhões em caixa da última gestão já tinham mudado, que já tinha dinheiro a receber, que já estava entrando em caixa. Então já não era mais aquilo, que foi no final do ano. A situação do Flamengo não é essa situação desesperadora que alguns tentam pintar. Alto lá. A outra gestão fez algumas bobagens no final, contratando loucamente, partindo para viés eleitoreiro. Falamos muito sobre isso por aqui, mas o clube não está nessa bancarrota como alguns tentam pintar, não. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.